Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Langsdorff, sou fisioterapeuta e cofundador desse projeto Centro de Apoio para Emagrecer, juntamente com alguns profissionais da saúde. Bom, algum tempo atrás, alguns pacientes relataram já reclamar de problema de coluna. E uma das causas de problema de coluna é o excesso de peso. Pensando nisso, e para entregar o máximo de informações para vocês, eu convidei o Dr. Lucílio Martins, que é um fisioterapeuta especialista em coluna, que ele vai estar passando para vocês com dicas valiosas de como é a causa que o excesso de peso pode provocar na coluna e algumas soluções para evitar isso. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite para quem está participando, boa noite para você, Daniela. Para quem não me conhece, então meu nome é Lucílio Martins de Souza, sou fisioterapeuta formado pela UEG, e a minha área de atuação é a área de ortopedia e traumatologia, trabalho com postura, com problema da coluna, e enfim, Daniela, na verdade existe uma brincadeira dentro da ortopedia, de modo geral, que diz o seguinte, que o mundo hoje é dividido em dois tipos de pessoas. Pessoas que têm problema na coluna e pessoas que ainda vão ter. Então, hoje em dia já se sabe, por exemplo, existem dados, uma série de dados aí de pesquisas, que mostram, por exemplo, que hoje no Brasil a maior causa de afastamento no trabalho do INSS são as lombalgias. Uma outra pesquisa também, isso também já é dado, já tem lido texto, já tem uma série de outros estudos, que as dores lombares, de um modo geral, lembrando que quando a gente fala de coluna, também nós não estamos falando só de coluna lombar, estamos falando de coluna torácica e cervical, mas a lombar é mais afetada por causa da magnitude de carga que lhe é imposta. Então, ou seja, a lombar ela sofre mais do que os outros segmentos. E já se sabe que hoje são mais de 180 causas de dores na coluna. A literatura hoje traz isso, que a dor na lombar, as dores lombares podem vir desde um tumor ósseo, uma dor de origem mecânica, uma dor muscular, uma dor neurogênica, uma compressão de raiz nervosa, uma dor por uma artrose, uma espondiloartrose na coluna, até um tumor no cérebro, uma dor de dente pode causar algum tipo de dor na coluna. Então, a literatura hoje traz mais de 180 causas. A lombalgia, a obesidade, ela, na verdade, em si, ela talvez não é um fator preponderante para a dor na coluna, mas ela pode vir a trazer uma série de consequências de outras causas. Por exemplo, a obesidade, ela não necessariamente pode estar ligada ao indivíduo que come em excesso. O indivíduo pode ter alguns distúrbios endócrinos, um hipotiroidismo, por exemplo, e ter um sobrepeso. O indivíduo pode ser um sedentário, mas a questão é, o indivíduo que tem algum tipo de sobrepeso ou até mesmo obesidade, a coluna dele é muito mais sobrecarregada, pode apresentar fraqueza na musculatura paravertebral e a musculatura eretora da espinha. O indivíduo tende a sobrecarregar mais a sua coluna durante atividades como caminhar ou até mesmo sentado, e já é sabido que a pressão na coluna é muito maior na postura sentada do que na postura em pé. Então, de fato, Daniela, a obesidade ela é um fator extremamente importante para o desenvolvimento de algum tipo de dor lombar ou algum tipo de patologia na coluna, seja qual segmento for. Claro que as dores lombares, o segmento lombar, sempre, claro, estatisticamente é o entendimento, Como eu te falei, nós temos aí em torno de 180 causas de dor na coluna. Se a gente for fazer uma análise estatística do que o que mais provoca dor na coluna, a gente tem as dores de origem muscular. De que forma isso acontece? Por exemplo, o mais comum, o indivíduo vai pegar um objeto pesado, abaixa de mau jeito, ou na cama, ele se move na cama e ocorre uma contratura muscular. Essa é uma causa. Segundo, uma dor de origem discogênica. No caso, por exemplo, a hérnia de disco. Terceiro, uma dor de origem mecânica no seguinte aspecto. Uma espondiloartrose. Porque no caso da coluna,
a artrose, quando se refere ao segmento da coluna, tanto cervical, torácica e lombar, o termo correto é espondiloartrose. Essa espondiloartrose, não vou tentar aproximar a imagem aqui, ela ocorre nessa pequena articulação aqui, ó, começa que é a articulação facetária. Bem aqui a gente tem um disco intervertebral, aqui nós temos a raiz nervosa, né? E aqui nós temos os corpos vertebrais. Então, por exemplo, uma dor que ocorre por algum movimento, né, anormal. Então, a gente tem aqui, ó, pode ter esses pequenos movimentos. Você está vendo aqui, né, que é a articulação zigohipofisária facetária. Então, qualquer pequeno movimento aqui gera uma dor na cápsula articular, nessa região. Também pode ocorrer. E as dores de origem neurogênica, né, que são as compressões de raiz nervosa, que podem também ser por hérnia de disco e por aí vai. Bom, essas são as causas mais comuns de dor. Se eu fosse falar para você o que mais aparece no meu consultório são as dores por essas origens. Não necessariamente, Daniela, uma hérnia de disco pode gerar dor. É claro que ela ocorre, mas existem pessoas, por exemplo, que têm protusões discais, abaulamento de disco e não vão ter nada. E pessoas, por exemplo, com apenas pequenas rotações vertebrais, vão ter dores horríveis. Isso depende de cada pessoa. Por que eu estou falando isso? Geralmente, a pessoa com sobrepeso, ela vai ter esses fatores muito mais preponderantes, essas pequenas alterações, dores de origem discogênica, muscular, são agentes assim, como é que eu te dizer? Me fugiu a palavra. O indivíduo obeso está mais sujeito a essas dores do que uma pessoa em boas condições físicas. De certa forma, o obeso ele tem uma massa muscular um pouco mais, digamos assim, mais ineficiente. O indivíduo obeso, a coluna dele está sujeita a uma carga muito maior. Então, essas dores, por essas causas que eu citei aqui, elas vão aparecer com mais facilidade ou com mais frequência. Isso não isenta um indivíduo em boas condições físicas de também ter dor. Correto? Então, o que é importante ressaltar? Que às vezes você tem pessoas com boa condição física e sujeitas à dor, e pessoas obesas que às vezes não vão ter nenhum problema na coluna. Mas lembrando que a pessoa obesa, ela está mais sujeita ao aparecimento do que o aparecimento dessas dores, das lombalgias, enfim, do que uma pessoa que se desligar o celular. Peraí. Só um pouquinho. Aí, pronto, desculpa. Então, enfim, acontece. Então, uma pessoa, por exemplo, obesa, ela está mais sujeita a isso, correto? Então, Daniela, isso assim, o que é importante a gente sempre falar para a pessoa que um dos primeiros fatores para evitar ou para reduzir o aparecimento de dor lombar é diminuir peso. Para você ter uma ideia, se a gente for levar em consideração o índice de massa corporal de uma pessoa, embora não seja um dado tão fidedigno, porque geralmente o IMC ele é usado para grandes populações, mas se a gente for usar o índice de massa corporal como base para mensuração de peso e massa corporal de um indivíduo, uma pessoa que se encontra 1 quilo acima do seu peso, durante uma caminhada normal, ela está levando a coluna lombar dela, principalmente no segmento L5 e S1, que é a quinta vértebra lombar e a primeira sacral, durante uma caminhada normal, ela vai levar em torno aí de aproximadamente 13 quilos a mais de peso sobre aquela região. E se ela sentar, essa carga vai em torno para 32, 33 quilos. Então, ou seja, qualquer 1 quilo que a pessoa emagrecer, 2 quilos, você já causa um alívio de estresse nessa região. Então, primeira coisa, tem dor lombar, é fazer o máximo possível para perder peso. Só que perder peso, às vezes, não é tão fácil. Uma pessoa de 30 anos, por exemplo, perder 1 quilo não é tão simples. Então, hoje, o que se defende para pessoas que têm dor, inclusive na própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, quando vai se falar em coluna, defende um termo, eu não gosto muito desse termo, mas
se fala muito a chamada atletização do paciente. Esse indivíduo tem que fazer atividade física. Esse indivíduo tem que fortalecer a musculatura abdominal, fortalecer a musculatura eretora da espinha, né? E aí, junto a isso, fazer uma boa reeducação alimentar e perder peso também. Tá me escutando bem? Estou perfeitamente. Bom, tem assim, algumas regiões da coluna ou cervical lombar que é mais afetadas, né? A cervical, pode-se dizer também que o peso da cabeça também contribui para algum problema relacionado com hérnia ou dor cervical, né, ou cervicalgia, alguma coisa relacionada a isso? Não. O que está relacionado à dor cervical, principalmente, estatisticamente, as mulheres têm uma incidência maior de dor cervical em relação aos homens. E os homens têm uma incidência maior de dor lombar do que as mulheres. Por quê? A mulher tem que sofrer mais. Oi? Nós, mulheres, sofremos mais. Por quê? Mas por que a mulher tem mais dor cervical? Por causa do peso da mama, não da cabeça. Também por causa da postura. O que está mais relacionado à dor cervical é a postura sentada. É aquela pessoa que senta, relaxa o corpo e a cabeça vai para frente e força uma hiperlordose. Isso, postura sentada. Segunda coisa, postura em pé. A pessoa que às vezes tem uma retificação torácica ou uma hipercifose torácica, ela vai ter uma hipercifose compensatória na cervical, aonde os músculos escalenos vão fazer uma tração para frente. A mama entra na mesma linha de tração dos músculos escalenos. Então, vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Por isso que a mulher está mais sujeita à dor cervical. Os homens estão mais sujeitos a dores lombares devido ao quê? Devido à presença da magnitude, claro, das cargas que são impostas sobre a coluna. O homem tem mais massa muscular, o peso, o IMC do homem acaba sendo maior, se for pegar a mesma faixa etária de idade, altura e peso, do que a mulher, mas também pela gordura abdominal. Já que a gente está falando de obesidade, a gordura abdominal do homem acaba sendo maior, o que sobrecarrega mais a lombar do homem. Interessante. É porque, assim, vários reportagens, né, que a gente começa a ver, tanto na televisão como nas redes sociais, na mídia, eles estão começando a, então, dar alguns fatores errôneos em relação de problemas posturais e coluna, né? Como você acabou de falar, que não é só a cabeça que favorece problema cervical, né? É verdade, Daniela. A coluna cervical, ela é afetada por postura laboral, postura de trabalho, postura corporal, o indivíduo às vezes ser hipercifótico, ou ter uma retificação, questão da mama. Agora tem um detalhe importante. Quem está assistindo, para quem está acompanhando o Hangout agora, é importante ressaltar uma coisa sobre a hérnia de disco. Hoje, sabe que o disco intervertebral, essa estrutura aqui, ó, certo? Já se sabe que algumas pessoas, por mais que elas não estejam obesas, por mais que elas estejam com uma boa massa muscular, musculatura abdominal, cervical forte, musculatura eretora da espinha e musculatura paravertebral. Só lembrando que existe uma diferença do que são músculos eretores da espinha e músculos paravertebrais. Eretores da espinha são músculos da camada média para superficial, que são aqueles músculos longos responsáveis pelo movimento da coluna. Flexão, extensão, rotação e inclinação lateral. Os paravertebrais são músculos pequenos que se encontram próximos às vértebras, músculos muito fortes que são os estabilizadores da coluna, ou seja, eles também atuam nas rotações e inclinações, mas eles primeiro estabilizam a coluna para depois você realizar o macro movimento da coluna. Bom, abri esse parêntese, mas querendo dizer o seguinte, que hoje já se sabe que essa estrutura aqui, existem algumas pessoas que já nascem com uma fragilidade congênita do disco intervertebral. Então, por mais que ele tenha uma boa massa muscular, por mais que ele tenha força, muitas vezes ele vai ter um disco intervertebral frágil
devido a uma própria fragilidade do colágeno tipo 2 presente no disco. Então, não necessariamente, às vezes até a postura do indivíduo pode ser muito boa, o indivíduo forte, mas ele vai ter uma fragilidade do disco. Agora, imagina o indivíduo ter essa fragilidade do disco somada com a obesidade. Aí a vaca vai para o brejo. Doutor, tem como nos mostrar assim, a questão de como solucionar esses problemas? Né? Algumas dicas, né, que você pode estar nos passando, que as pessoas em casa também, às vezes, em casa, pode estar fazendo, realizando, né? Quais são as dicas que você poderia estar nos proporcionando? Então, vamos lá. Você me ajuda a contar. Eu vi pelo anúncio do Hangout que são 9, né? E que, na verdade, não são dicas mágicas, são dicas óbvias, né? Mas vamos lá, você me ajuda a contar, ok? Então, vamos lá. Primeira dica básica de todas, não engordar. Ou se engordou, perder peso, procurar uma nutricionista, fazer uma boa reeducação alimentar e evitar ganhar peso. Em nome de Jesus, você que está assistindo o vídeo agora, está acompanhando o Hangout, não pega dica de blogueiro, pelo amor de Deus, essas dicas de blogueiros que a gente vê por aí, blogueiro ensinando exercício, ensinando dieta, não, procura um profissional adequado. Assim como, essa é a primeira dica, perder peso. Segunda dica, né, se está sentindo dor, né, alguma coisa, procure um médico, um ortopedista, especialista em coluna, ou um neurologista também que trabalha com coluna. Por que, Daniela, eu estou falando isso? Porque nós devemos, a gente tem que distribuir a responsabilidade. Porque o médico ele vai pedir um exame, vai pedir uma ressonância, e com isso você distribui a responsabilidade. Então, se o colega, o fisioterapeuta, ele é bom de serviço, ele é estudioso, com certeza ele não tem que temer o que o médico vai falar e tal, nada disso. Então, procurar um médico, fazer os exames adequados. Essa é a segunda. Terceira dica, vamos puxar a sardinha para o nosso lado agora, né? Procurar um fisioterapeuta e fazer um tratamento adequado. Você que está assistindo o vídeo agora no Hangout. Coluna é um segmento que, para ser tratado e para ser trabalhado, o fisioterapeuta tem que pôr a mão. Não adianta, sei lá, botar o choquinho, fazer ultrassom. Primeiro que o ultrassom nem chega em patologia da coluna, nem tem profundidade para isso, né? Então, tem que fazer um trabalho bacana, que seja um RPG, que seja um easy stretch, um pilates, mas procura um bom profissional. Quarta dica, Daniela, que a gente sempre fala é que um tratamento para a coluna, ele não é totalmente completo se não for acompanhado de uma atividade física. E aí é importante que nós, fisioterapeutas, conheçamos as atividades físicas nas academias e saibamos indicar bons profissionais de educação física para atender esse paciente que vai estar deixando o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente observa que existem alguns exercícios em academia que às vezes são bons exercícios, mas que nem sempre são indicados para aquelas pessoas com problema de coluna. Por exemplo, o agachamento. Todo mundo fala que é um ótimo exercício, todo mundo fala, não, é um excelente exercício para trabalhar membros inferiores. Só que existem alguns tipos de agachamento, por exemplo, agachamento livre, com barra nas costas, agachamento do Smith, que podem sobrecarregar a coluna dependendo da amplitude em que for feito. Então, existem outras formas de se fazer agachamento sem sobrecarregar a coluna. Quinta dica, estou na quinta, né? É isso mesmo? Está contando aí? Estou. É a quinta. Eu dislexia, eu não sei contar, você me ajuda. A quinta dica, Daniela, é o seguinte, deve-se fazer na academia, procura para quem vai malhar, para quem vai fazer atividade física na academia e tem problema de coluna, é necessário que se faça atividades e exercícios específicos para a coluna, não só de fortalecimento muscular, como também exercícios de alongamento. Então, tem vários estudos hoje mostrando que toda a musculatura da coluna, musculatura eretora e paravertebral, ela vai estabilizar a coluna, porque, na verdade, o que é o fortalecimento muscular da coluna? É o que hoje é chamado de você fortalecer a musculatura do core, né? C-O-R, core. Que músculos são esses? São aquilo que Joseph Pilates falou em 1927, que é os chamados músculos centrais do corpo, né? Esses músculos envolvem todos os abdominais, reto,
oblíquo interno, externo e transverso, os eretores da espinha e os paravertebrais, músculos do glúteo máximo, médio e mínimo, musculatura adutora, diafragma e musculatura perineal. Só que não adianta para o indivíduo que tem problema na coluna, sei lá, faz um abdominal, aí faz um exercício para o glúteo, faz um exercício de extensão na coluna, tudo de modo isolado. Não. Para quem tem problema de coluna, você tem que ter exercícios aonde o indivíduo vai fortalecer esse grupo muscular. De que maneira? Tudo junto no mesmo exercício. Para quem estiver me escutando, para quem estiver assistindo agora o Hangout, basicamente são 2 exercícios que a gente prancha, né? A ponte, para quem não sabe, você deita em decúbito dorsal, com joelhos flexionados a 90 graus e eleva o bumbum, sustenta em isometria. E a prancha é aquele que a gente apoia os braços no chão, né, de barriga para baixo, levanta o corpo, contraindo abdômen, glúteos e quadríceps. Esses 2 exercícios basicamente trabalham toda essa musculatura. E segundo, trabalhar muito alongamento de quais grupos musculares? Dos músculos lombares, glúteo e isquiosurais. Certo? Próxima dica, sexta. É a sexta ou sétima? Não, sexta. É a sexta. 9, hein? Sexta dica, observar postura no trabalho. Principalmente quem trabalha muito tempo sentado, não é recomendável ficar o tempo inteiro sentado. A cada 1 hora que você fica sentado, tente ficar pelo menos 10 minutos de pé. Fica em pé, alonga um pouco, movimenta sua coluna, gira para um lado, gira para o outro. Né? A gente sabe que tem empresas hoje que trabalham com as equipes de cinesioterapia laboral ou ginástica laboral, o que quer que seja, para justamente evitar problemas como esse. Deixa eu ver, sexta, vou para a sétima agora? Isso. Sétima dica, postura em casa. Aí você simplesmente faz tudo isso, você fortalece, vai lá, alonga, procura fisioterapia, o médico, tá tudo certinho. Aí chega em casa, na hora de sentar, você se esborracha no sofá. Né? E aí, a mesma coisa, dorme em postura inadequada. Para quem não sabe, pessoal, a postura correta para dormir, né? Não existe, assim, hoje um consenso, principalmente na literatura, sobre qual é a postura correta para dormir. O que existe é que vários trabalhos mostram que a postura mais adequada, talvez, é aquela dormir de lado, com o travesseiro. Deixa eu ver a câmera aqui. Tem que ter essa distância. O indivíduo dormir com um travesseiro entre a cama e o braço, nessa posição, e um travesseiro entre as pernas em decúbito lateral, onde você vai conseguir deixar sua coluna mais alinhada. 8ª dica. Eu acho que tem mais. Não sei, acho que eu falei tudo, né? Tem umas 3 perguntas aqui. Você quer falar agora? Opa, vamos lá, vamos nessa. Bom, uma delas, né, uma moça, Catarina, ela perguntou sobre mais 2 dicas que você poderia passar. Na verdade, 3 dicas em casa, assim, uma posição, né, de relaxamento, alguma coisa relacionada a esse tipo. Ela me falou que eu quero 3 dicas em casa. Para casa. O nome dela? Catarina. Catarina. Uhum. Catarina, boa noite, tudo bem? Catarina, em casa, o que você pode fazer caso você tenha? Mas a Dani, ela está falando se ela tem dor nas costas, se ela não tem, ou só como prevenção? É porque é só como prevenção. Aqui ela só falou 3 dicas em casa. Olha, uma dica muito boa, Catarina, que eu acho que vai te ajudar bastante, uma bem simples, que é aquela que a gente recomenda para o cliente. Eu acho que não precisa nem chegar às 3, né? Se você conhece algum tipo de alongamento para a coluna, agora aqui é difícil te mostrar, qualquer coisa, a Daniela pode passar meu contato, eu posso te mandar vídeos e tal, tudo. Mas são aqueles alongamentos simples que a gente deita no chão, joga a perna para um lado, joga a perna para o outro, para alongar em rotação a coluna. Ou até mesmo você ficar de pé, com o joelho estendido, tentar alcançar a ponta do pé para alongar toda a musculatura posterior. Essa é uma dica básica, bem simples. Mas uma das que a gente mais recomenda, não acho que não vai chegar a 3, não sei se eu vou te ajudar, Catarina, mas
quando você acordar pela manhã. Porque normalmente o que acontece? O paciente, quando ele está dormindo, a gente pede para ele dormir na posição correta, mas no decorrer da noite, quando vê, o cara está esborrachado na cama lá, parecendo um sapo quando um carro passa em cima, né? Tá de bruço lá, em decúbito ventral e posição toda torta. Aí amanhece com dor nas costas. Uma das dicas que a gente orienta, principalmente aos nossos pacientes, é que ele fazer um alongamento na cama mesmo assim que ele acordar. Então, acordou, está deitado de barriga para cima, puxa um joelho contra o peito, segura por 30 segundos, puxa o outro joelho, traz os dois joelhos ao peito, traz os dois joelhos ao peito e roda o tronco para um dos lados. Né? Então, fazer esse alongamento bem simples na hora que você acorda. Espero, Catarina, ter te ajudado. Qualquer coisa, a Daniela vai passar meu contato. Fica à vontade aqui, Daniela, tá? Vou passar meu e-mail. No final, também, você quiser falar, né, o local que você está trabalhando, o telefone, o e-mail, né? Com certeza, vai ser um prazer. Você vai anotando. Isso, porque aí eu posso mandar vídeos, eu posso mandar, enfim, né? A pessoa pode tirar dúvidas, né? Não tem questões, né? A outra, sim, na questão do trabalho em casa, igual varrer casa, lavar vasilha, passar roupa, né? Se tem alguma postura ideal para fazer essas atividades domésticas, né? É a dona Sebastiana. Boa noite, dona Sebastiana. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Dona Sebastiana, é o seguinte, vou dar duas dicas importantes para a senhora, porque tem três atividades que basicamente a dona de casa eu acho que faz bastante, que é passar roupa, ficar em pé na frente de um tanque ou de uma pia e varrer casa. Primeiro, vamos falar de varrer a casa. O cabo da vassoura, a dica mais simples é que o cabo da vassoura seja da sua altura. Não aquele cabo da vassoura baixo que a pessoa tem que abaixar para varrer, mas o cabo deve ser alto e a senhora deve manter as mãos pouco abaixo da altura dos ombros. Ok? Essa é a primeira dica. Então, ter uma vassoura com um cabo mais alto. Segunda dica, que vai servir para a senhora ficar de frente a uma pia ou de frente ou passando roupa. Evite passar roupa ou ficar na pia lavando louça ou lavando roupa, alguma coisa assim, com os dois pés e a coluna inclinada para frente. Mais ou menos seria isso aqui. Por exemplo, está mexendo, manuseando aqui, e a pessoa assim. Tá? Não é o indicado. O indicado, o ideal, seria que a senhora arrumasse uma caixinha de madeira, mais ou menos da altura de uma caixa de sapato. Certo? Uhum. Dá mais ou menos essa altura aqui, uns 25 centímetros. E quando a senhora estiver passando roupa ou de frente a uma pia, colocar uma das pernas apoiadas sobre essa caixinha. A senhora vai ver que a senhora vai conseguir trabalhar por mais tempo e vai sobrecarregar muito menos a coluna. Porque quando a senhora apoia o pé em cima, a coluna adota uma postura, a pelve adota uma postura mais anatômica, mantendo a curvatura da coluna. E quando a gente está em pé normal, inclina o tronco para frente, a coluna retifica, dando uma sobrecarga maior. Então, dona Sebastiana, vê se a senhora consegue uma caixinha de madeira, mais ou menos da altura de uma caixa de sapato, e deixa ela na casa. Quando a senhora for para a pia, lavar uma roupa, coloca ela lá, apoia um dos pés em cima da caixa, ou quando for passar roupa, apoia um dos pés. E aí, dona Sebastiana, não se esqueça também de fazer aqueles alongamentos que eu acabei de falar para a moça agora que me perguntou antes. Eu esqueci o nome. Catarina? A Catarina, fazer os alongamentos pela manhã. Mesmo que a senhora não tenha dor, mas a senhora vai estar minimizando os riscos. Tem mais uma pergunta aqui do Maurício, sobre ele sente muita dor na coluna, né, na região lombar. Uhum. Para aliviar essa dor, que postura seria mais indicada quando a dor está um pouco exacerbada ou está muito grande a dor? Exato. Olha, Maurício, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Terrível, né, essa dor? Vamos lá, o que você pode fazer, Maurício? Você pode fazer o seguinte. Primeira coisa, eu te recomendaria, não sei se você já fez isso, se já o fez, desconsidere a minha colocação. Mas
procurar um médico, fazer um exame para ver o que está provocando a sua dor na coluna. Se é uma hérnia de disco, se é apenas uma dor de origem muscular. Porque o que acontece, Maurício, é que se essa dor, você está sentindo essa dor há mais de 2, 3 semanas, é uma dor que já está, crônica. Correto? Deu uma apagadinha aqui, mas está tudo bem. Está me vendo? Tô para falar. Ok. Então, Maurício, é uma dor que já está crônica, tá? Ou seja, segundo, caso você... Uma outra coisa, Maurício, de você ir ao médico, é justamente foi te passar algum tipo de medicamento, se é necessário, você tomar para ajudar nessa dor. Bom, e se você estiver sentindo a dor em casa, Maurício, o que você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer que vai te ajudar, pode até ser que não vai zerar a sua dor totalmente, mas que você já vai estar dando uma grande contribuição para você melhorar, é alongar bastante a sua coluna. Qualquer coisa, Maurício, pode até parecer um clichê que eu vou falar aqui, mas se você digitar no YouTube e colocar assim, alongamentos para a coluna, vocês vão achar uma série de vídeos, de exercícios que podem ajudar. Então, primeira coisa, Maurício, alongar a sua coluna, porque quando você está sentindo dor, a tendência é a musculatura da coluna ela entrar em espasmo, ou seja, ela se contrai, a musculatura fica dura, você vai perdendo mobilidade da coluna e essa dor tende a se perpetuar. Segundo, uma coisa que você pode fazer, Maurício, é tentar permanecer por alguns momentos, assim, ó, não sei se vai dar para você visualizar o que eu vou falar. Você vai deitar no chão, colocar uma toalha ou um colchonete, deita no chão com seu bumbum encostado na parede, certo? E você vai tentar colocar suas pernas esticadas para cima na parede. Então, não sei se você está me vendo, sua cabeça aqui, né? O seu bumbum encostado na parede e sua perna para cima, fazendo um ângulo de 90 graus, certo? E com isso, você vai estar alongando e relaxando a coluna. É uma dica bobinha, simples assim e tudo. Uma outra coisa que você pode fazer, Maurício, é deitar de barriga para cima, com os joelhos dobrados, os joelhos flexionados a 90 graus, e você pegar e fazer um rolo, pegar uma toalha de banho, faz um rolo com essa toalha mais ou menos dessa grossura, coloca na região lombar e deita sobre a região lombar, sobre esse rolo. A sua coluna vai fazer uma curva, vai aumentar. Com isso também vai ajudar a relaxar a sua coluna, porque a tendência da dor é fazer com que a coluna fique reta. E não, a sua coluna tem que ter curva, certo? Então isso você pode fazer, Maurício. Agora, caso você esteja tomando algum medicamento para essa dor, vou te dar uma sugestão que talvez possa te ajudar. Isso talvez não tenha nada muito de científico, mas na prática a gente observa que em alguns casos dá certo. Toma um medicamento, espera aí mais ou menos em torno de uns 10 minutinhos e coloque uma bolsa de água quente no local. Isso aumenta o fluxo de sangue na região da coluna lombar e ajuda até a canalizar um pouco mais do medicamento para aquela região. Certinho, Maurício? Espero ter te ajudado, meu amigo. Ótimas dicas. Doutor Lucilo, nós estamos terminando. Passe seu contato, né, para quem quiser saber mais, e-mail, caso tiver alguma página no Facebook, endereço, algum telefone de contato, que as pessoas que escutaram possam estar entrando em contato com você e querendo mais dicas, às vezes até mais algum tratamento, alguma conduta, né, seu, para poder aliviar algum problema postural, outro problema. Então vamos lá. Daniela, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que participaram. Não sei se tiveram 100 e tanto aí, né? Mas se tiveram 2 ou 3, eu agradeço a todos que participaram do nosso Hangout. A minha página no Facebook está lá, Lucílios Martins de Souza. Pode entrar comigo em inbox também, não tem problema. Entre em contato também pelo Instagram, né? Tá lá, Lucílios Físio, Lucílios, né? Físio, tudo junto, pelo Instagram. O meu e-mail é luciliusfisio@gmail.com, tá certo? E eu sou fisioterapeuta autônomo, eu trabalho aqui em Goiânia, no Centro de Diagnóstico Clínico, que fica na Avenida D, número 840, sala 405, quarto
andar, no setor oeste, em frente ao supermercado Extra, correto? O meu celular, quem quiser entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, é 62-8474-6111, esse é o meu particular, correto? E o do meu consultório, a minha secretária chama-se Edith, é só entrar em contato com ela, é o 8242-8746.